Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar de sistemas contínuos e sistemas discretos no tempo, tá? Além disso a gente vai falar, né, de outros conceitos que são bastante importantes na hora que a gente caracteriza um sistema, que são os conceitos de causalidade, estabilidade, linearidade e invariância no tempo. Então, olha só, de uma maneira geral, né, um sistema ele pode ser considerado, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, né, qualquer transformação, né, que é aplicada num sinal de entrada para produzir, né, um sinal de saída aí. Tá, do ponto de vista prático, né, os sistemas normalmente aí, né, eles são utilizados para processar os sinais, né, de forma ou a modificar as características daquele sinal ou ainda extrair alguma informação que seja importante para a gente daquele sinal. Tá, então, circuitos aí que nem a gente comentou lá na primeira aula, né, compostos por capacitores, indutores e resistores, são exemplos, né, de sistemas, né, físicos, né, contínuos no tempo. Da mesma forma, né, quando a gente está falando lá de um hardware, né, que implementa algum algoritmo através de um FPGA, um DSP, um microprocessador, né, a gente tem aí um exemplo de um sistema digital. Então, aqui a gente tem, né, uma representação de um sistema analógico, né, e de um sistema digital. Tá? É bastante comum a gente encontrar, né, quando eu tenho um projeto de um determinado circuito, né, seja ele analógico ou digital, a gente encontrar, né, uma representação, né, através, né, dos seus componentes básicos, né, ou dos seus blocos construtivos básicos, que muitas vezes, por inspeção, a gente consegue, né, extrair, né, o modelo matemático desse sistema. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso que a gente tem um circuito analógico, né, só para a gente visualizar, então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma saída, que é uma tensão elétrica que está sendo chamada de Y de T. Né? Isso daqui basicamente é um circuito RC. Né? Então eu tenho aqui uma fonte de corrente, que produz uma corrente X de T. Né? Essa corrente vai circular aqui. Aqui eu tenho uma resistência, e aqui eu tenho, né, um capacitor ou uma capacitância. Tá? Da mesma forma aqui, né, se eu olhar agora para o meu sistema discreto, né, eu tenho aqui, né, uma entrada discreta representada por essa sequência X de N, né, uma saída Y de N, né, e se a gente inspecionar esses circuitos, né, a gente consegue obter, né, extrair, né, as equações, né, que vão me dar o modelamento matemático dele. Né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, Y de N, se a gente aplicar lá as leis de Kirchhoff, né, vai ser o quê? A queda de tensão em cima do resistor mais a queda de tensão em cima do capacitor. Né, que nesse caso aqui vai ser R vezes XT, mais 1 sobre a capacitância, né, a tensão sobre o capacitor é a integral da corrente. Né? Então, por isso que está aparecendo essa integralzinha aqui para a gente. Tá? E nesse caso aqui, por inspeção, ó, a gente consegue ver, né, que Y de N é igual ao quê? A X de N, né? Então eu tenho um caminho direto aqui. Né? Depois eu tenho aqui o que a gente vai ver depois em mais detalhe, né, que é uma célula de atraso. Então eu tenho Y de N, que eu vou ter Y de N menos 1, e a multiplicação por uma constante. Né? Por isso que apareceu essa equação aqui presente. Né? Então eu posso dizer que Y de N é X de N mais A Y de N menos 1. Né? Inclusive a gente vai explorar bastante isso daqui mais para frente, isso é uma equação a diferenças. Tá? Mas isso é assunto para mais algumas aulas. Bom, só uma observação, né, no que a gente vai ver a seguir aqui, né? Ora eu vou estar dando um exemplo falando de um sistema contínuo, ora eu vou estar falando de um sistema discreto. Tá? Mas eles são, que nem a gente viu, inclusive, na aula passada, quando a gente estava falando de sinais e sistemas, né? A gente consegue obter uma equivalência facilmente aí, né? Simplesmente substituindo T por N, né? Uma eventual constante T0, né, por um N0K, e a integral por um somatório. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho, né, da primeira propriedade de um sistema, né, que é a propriedade de causalidade. Tá? Então um sistema ele é dito causal, né, se a saída em um determinado instante não pode ser dependente, né, de valores futuros. Tá? Ou seja, né, eu não posso ter, por exemplo, nesse momento, uma saída, né, do meu sistema que depende de um valor do meu sinal que ainda vai ocorrer no futuro. Tá? Então, ela só pode depender ou de um valor presente ou, eventualmente, de um valor presente, um valor passado. Tá? Então, todo sistema
que opera em tempo real, lembra, né? O sistema que opera em tempo real é aquele sistema que ele está processando, né, de forma contínua a informação que está chegando para ele. Né? Ele não tem como se antecipar ao que está chegando para ele. Né? Então, todo sistema que opera em tempo real é um sistema causal. Né? Mas aí a gente pode parar e pensar e falar assim, não, mas espera aí, então todo sistema é causal. Né? Porque não tem como eu ter um sistema que ele consegue saber o que vai acontecer no futuro. Na verdade, tem. Né? Na verdade, o que acontece? Né? Quando eu tenho um sistema que não é em tempo real, imagina, por exemplo, que eu vou processar um sinal, só que eu não estou processando esse sinal em tempo real. Eu, por exemplo, gravei esse sinal, guardei numa memória, e aí eu vou fazer, esse sinal poderia ser um sinal de áudio, um sinal de vídeo, e aí eu vou fazer uma edição desse sinal. Né? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer edição, se eu estiver nesse instante aqui, eu consigo enxergar mais para frente, né? Porque eu estou com todo o sinal gravado. Tá? Então, eventualmente, eu posso fazer um processamento e ter um sistema que é não causal nesse caso. Tá ok? Bom, um exemplo, né, de um sistema que pode ser causal ou não, né, dependendo do valor aqui de T0. Né, a gente até viu isso quando a gente falou de deslocamento, né, na aula anterior. Né, então, se T0 for maior do que zero, né, então o meu sistema é causal. Por quê? Porque y de t só depende do valor presente e valores passados. Né? Agora, se T0 for menor do que zero, aí o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que y de t depende de um valor futuro. Né? Então, imagina que, por exemplo, que T0 fosse igual a menos 3, então eu vou ter x menos menos 3, então eu tenho x mais 3. Então, y de t é x de t mais x de t mais 3, daqui 3 segundos, né? Se a gente estivesse pensando na escala em segundos. Né? Isso não seria possível para um sistema que é causal. Né? Então, esse sistema seria não causal nesse caso. Bom, uma outra propriedade importante aí é a questão da estabilidade, tá? E aí a gente tem, né, o conceito de estabilidade Bible, né, que é Bounded Input, Bounded Output, que basicamente seria entrada limitada tem que gerar uma saída limitada, tá? Limitada em amplitude, né? Então, matematicamente, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma entrada aqui x de t e uma saída y de t, e tomando dois números finitos, né, mi e ms, então se o módulo de x de t é menor do que mi, ou seja, é menor do que um número finito, portanto é finito, né? Então a minha saída y de t ela tem que ser menor, né, que um número ms, que é finito, e portanto ela é finita também. Tá? Então um exemplo aqui de sistemas estáveis e sistemas não estáveis, né, ou instáveis. Então se eu pegar o sistema do tipo y de t é igual a cx de t, ou seja, uma constante vezes x de t, né? Se C for uma constante finita, ou seja, for menor do que infinita, então esse sistema é estável, né? Porque se a minha entrada ela é finita, ou seja, ela está limitada por um número finito vezes outro número finito dá um número finito. Então a minha saída, né, com certeza é finita. Já nesse caso aqui, desse sistema discreto, olha, o que eu tenho? Eu tenho que a minha saída y de n é n vezes x de n. O que acontece aqui? Né? À medida que n cresce, e n pode crescer indefinidamente, né? Ele corresponde como se eu estivesse andando no eixo do tempo, só que agora eu estou no eixo das sequências. Né? Quando n tende a infinito, a minha saída também tende a infinito. Né? Então, esse cara aqui é instável. Bom, vamos falar agora do conceito de invariância no tempo. Tá? Então, um sistema ele é invariante no tempo, se e somente se, né, a saída a uma determinada entrada é invariante com o tempo. Isso quer dizer o quê? Que se eu provocar, né, uma translação ou um deslocamento da minha entrada, né, a minha saída tem que ser exatamente o que seria aquela entrada e a única alteração tem que ser o mesmo deslocamento, né, ou a mesma translação da entrada. Tá? É o único efeito que pode ocorrer na saída aí do meu sistema se ele for invariante ao tempo, ou às vezes quando a gente está trabalhando com sequência, o pessoal também fala invariante ao deslocamento. Tá? Então, matematicamente, né, isso significa dizer o quê? Que se eu tenho uma entrada x de t e uma saída y de t, se eu deslocar agora a minha entrada, né, para x de t menos t0, eu tenho que obter simplesmente a saída y de t menos t0. Né? Então, o deslocamento na entrada tem que corresponder um deslocamento equivalente na saída e nada mais. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, que esse sistema aqui, y de t igual a cx de t, ele é invariante no tempo. Né? Por quê? Se eu chamar agora, criar agora uma nova entrada x1, que é igual a x de t menos t0, né, e aplicar aqui nessa expressão, eu vou ter que a minha saída simplesmente cx de t menos t0. Ou seja, o deslocamento que foi aplicado na entrada, ele apareceu exatamente da mesma forma na saída. Tá? Agora, se a gente pegar agora esse sistema discreto aqui, ó, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que y de n
é igual a x de 2n. Né? Ou seja, eu estou sempre multiplicando o argumento por 2. Então, imagina agora aqui que eu peguei uma entrada x1, né, que é x de n menos n0. Se eu aplicar agora essa expressão, eu vou obter que y1 vai ser x de 2n menos 2n0, né? Porque eu estou multiplicando o argumento por 2. O que aconteceu aqui? Eu desloquei a minha entrada de n0, a minha saída deslocou de 2n0. Tá? Então, esse sistema aqui não é invariante ao deslocamento. Bom, vamos falar agora aqui um pouquinho do conceito de linearidade. Tá? Então, a linearidade diz que um sistema é linear, se e somente se, né, a sua resposta a uma combinação linear das entradas é a combinação linear das respostas individuais de cada entrada. Isso quer dizer o quê? Que se eu conheço, imagina que eu tenho uma entrada e eu conheço a saída do sistema, né, a resposta do sistema para aquela entrada. Tem uma segunda entrada e eu conheço a resposta dela para a segunda entrada. Se eu formar agora uma nova entrada, que é a combinação linear dessas duas entradas, né, que basicamente seria a soma delas multiplicada por constantes, eu tenho que ter que a saída pode ser obtida simplesmente pela combinação linear das saídas que eu já conhecia. Tá? Então, olha só, matematicamente, isso significa dizer o quê? Né? Se y1 é a resposta a x1 e y2 é uma resposta a uma entrada x2, então a resposta a uma entrada A, onde A e B são constantes, ax1 de t mais bx2 de t, tem que ser simplesmente o quê? AY de t, que eu já conhecia, e B y2 de t, que eu também já conhecia, né? Que era a saída aqui a x2. Tá? Eu estou exemplificando aqui para duas entradas, mas isso daqui tem que valer para qualquer número n de entradas. Tá? Então, se meu sistema é linear, vale isso daqui para qualquer n. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui para a gente dar uma olhada no exemplo. Então, olha só. A gente observa, por exemplo, que esse sistema aqui, ele é um sistema linear. Né? A gente percebe que a própria saída dele é escrita aqui como uma combinação linear aqui, né, de x de t e x de t menos t0. Agora, se eu pegar esse sistema aqui, ó, y de n igual a ax de n mais b, ele só vai ser linear se b for igual a zero. Tá? Por quê? Porque, olha só, imagina que b é diferente de zero. Tá? Então, eu tenho, para uma entrada x1 de n e x2 de n, eu vou ter o quê? Uma saída y1, que vai ser igual, aplicando aqui essa expressão, né, geral, ela vai ser igual a x1 de n mais b, e y2 vai ser igual a x2 de n mais b. No entanto, se agora eu for tentar ver qual que é a saída para um sistema cuja entrada é x1 mais x2, qual que vai ser a saída? Aplicando essa expressão aqui de novo. Essa expressão aqui de novo. Ela vai ser ax1 de n mais ax2 de n mais b. Só que se eu olhar aqui para cima, para esse primeiro resultado, e somar nessas duas saídas, eu vou ter o quê? ax1 de n mais ax2 de n mais 2b. Né? Então, esse sistema ele só vai ser linear se b for igual a zero, porque daí eu não tenho esse problema. Se ele for diferente de zero, então esse sistema não vai ser linear. Tá? Bom, e agora a gente vai falar de uma classe de sistemas que, na verdade, vai ser objeto do nosso estudo ao longo de todo o curso, tá? Que são sistemas lineares e invariantes no tempo. Tá? Essa classe de sistema ela é uma classe bastante importante de sistema. Tá? Por quê? Porque ela vai permitir a determinação da resposta a qualquer entrada, bastando eu saber a resposta do meu sistema a um único impulso. Tá? Se eu souber a resposta do sistema ao impulso, eu sei a resposta do sistema para qualquer entrada. Né? Ou seja, se eu souber, chamando aqui, né, de h de n, né, a resposta do meu sistema a uma entrada xn, uma entrada delta de n, né, que corresponde ao impulso, tá? Então, qualquer sequência, qualquer entrada eu consigo determinar só com o conhecimento dessa resposta aqui. Fazendo o quê? Aplicando as propriedades de linearidade e de invariância no tempo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Se eu tenho uma sequência genérica x de n, né? Imagina, a gente tem uma sequência lá, vou até desenhar ela aqui para a gente, só para a gente ilustrar. Então, imagina aqui que eu estou lá no eixo n, e eu tenho uma sequência aqui que
corresponde, né, a determinados valores aqui. Então, tem um valor em 0, tem um valor em 1, depois em 2, em 3 e 4. O que eu posso entender? Eu posso entender que essa sequência ela pode ser escrita matematicamente dessa forma aqui, ó. Ela pode ser escrita como um somatório de impulsos, né? Imagina, ó, eu tenho um impulso aqui, eu tenho um impulso aqui, eu tenho um impulso aqui, eu tenho um impulso aqui. Então eu posso escrever essa sequência simplesmente como, né, um somatório de impulsos deslocados, né? Aqui eu tenho um impulso em n igual a 0, daí eu desloco de uma unidade, eu tenho um impulso em n-1, depois em n-2, aonde eu tiver a presença, né, de componente dessa minha sequência. Então, de uma forma geral, eu posso escrever a minha sequência assim, né? Bom, se o sistema é linear, então a resposta a essa sequência, né, ela pode ser escrita simplesmente como a combinação linear da resposta ao impulso, né? Eu não disse que eu conhecia a resposta ao impulso? Aqui, ó, eu conheço, né? Então, para um impulso, eu sei responder, né? Eu sei qual é a resposta para um impulso, né? Então, eu posso fazer o quê? Se eu sei a resposta para um impulso, e aqui eu tenho, né, um conjunto de impulsos, né, simplesmente ponderados aqui por algum valor, então eu consigo, para cada um desses impulsos eu consigo responder, né? Mas aí alguém poderia dizer, não, mas espera aí, eu sei h de n, e os seus impulsos aqui estão deslocados, aí entra a invariância, né? Porque se o meu sistema é invariante no tempo, então a resposta a um impulso deslocado é simplesmente a resposta que eu já conheço deslocada também, né? E com isso eu consigo, então, calcular a minha resposta y de n simplesmente, né, através dessa somatória aqui das respostas individuais de cada impulso ponderado que eu tenho aqui, tá? Essa expressão aqui, eu vou apresentar ela para vocês na próxima aula. Na verdade, essa daqui é a somatória de convolução. Na próxima aula a gente vai só falar dessa expressão. Mas ela é poderosíssima, né? Porque o que ela me fornece, né? Dado que eu conheça a resposta a um impulso de um sistema, de um único impulso, eu consigo determinar através dessa expressão a resposta a qualquer entrada. Tá ok? Mas isso é assunto para a próxima aula. Até lá!